Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Bi. Meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brandão. E hoje temos uma convidada que se destaca por suas opiniões firmes e sua presença marcante nas redes sociais. Ela é cristã, mãe, graduando em advocacia e comunicadora digital. Em seu perfil compartilha sua visão sobre fé, família e sociedade, trazendo reflexões importantes para o seu público. Sempre engajada em debates sobre valores conservadores e princípios cristãos, ela usa sua influência para inspirar e provocar reflexões sobre o mundo em que vivemos. Em nosso estúdio, hoje, está ela, Bruna Soares. Seja bem-vinda ao nosso Pode Vir. Muito obrigada, Gerson. Muito obrigada, Vinícius. É uma honra estar aqui no Pode Bi pela primeira vez e espero que a nossa conversa, o nosso tempo aqui, seja muito agradável e de muito proveito. Easy1 Telecom, a internet mais rápida do litoral capixaba. Entre em contato e peça sua internet para a sua casa e também para o seu ponto comercial. V8 Rastreamento. Se você quiser fazer o seguro do seu carro ou da sua moto, não esqueça, venha para a V8, faça o seu orçamento e seja muito bem atendido. Então, galera, a gente está aqui no mundo digital e a gente precisa da parceria de vocês. Então, se você gostar do conteúdo, gostar de tudo aquilo que a gente for conversar aqui, marca um amigo, envia para ele no direct, chama a gente aqui, divulgue, compartilhe, comenta, deixa o seu like, porque é muito importante para nós e com certeza é um conteúdo que você vai querer deixar aí registrado, a sua opinião e o seu comentário para nós é muito importante. Gerson, fica à vontade, pode começar. Bruna, sabemos que você é cristã, certo, evangélica, correto? Da Assembleia de Deus, correto? Correto. Né? E além de ser missionária e pregadora, a gente tem uma pergunta. Como que sua fé influencia a forma que você trabalha dentro da comunicação digital, desse ambiente de trabalho? O que ela interfere? Na verdade, a minha fé é o pilar central, é o farol de toda a minha comunicação, ela provém aqui da minha fé. Tanto que o meu Instagram era um Instagram normal, não tinha nada viral, não tinha nada, vamos dizer assim, de extraordinário. De uma moça normal. E foi através de uma ministração aqui em Guarapari, um corte, que viralizou e veio trazendo assim uma visibilidade. E eu entendi ali uma oportunidade que Deus estava me dando, uma ferramenta. Porque se a gente olhar na Bíblia, assim, um exemplo, né? A gente vê os apóstolos, os evangelistas, naquela correria contra o tempo para entregar uma mensagem, entregar uma palavra. Se eles tivessem uma ferramenta como essa nossa, como seria? Muito mais eficaz, muito mais rápido, sabe? Então, quando eu vi o Senhor entregar naquele momento tão específico da nossa nação brasileira uma mensagem de 1 minuto, se tornar tão viral, porque, um exemplo, no perfil do pastor André Valadão bateu 19 milhões de visualizações, 1 minuto. É porque gerou recorte e saiu espalhando, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu deixo claro é a minha fé. É de onde parte tudo aquilo que eu vou falar, que eu vou defender, que eu vou querer dividir, mostrar e compartilhar. Você sabe que o Pode Bi, ele é um canal assim que ele corta com as duas mãos, né? Ele bate com a direita e bate com a esquerda. Nós não somos nem canhoto nem direito. Cada um tem as suas opiniões e a gente vê que você tem sua opinião firme, entendeu? Conservadora, de direita. A gente entende isso. Agora a gente queria saber o seguinte, como que você consegue equilibrar na sua vida o digital e o impacto da sua fé nas redes sociais, sem perder o foco da sua missão. Porque a gente sabe que tem pancada. Sim. Tem, ainda mais quando você se polariza, mexeu com o outro lado. Como que é como que você equilibra tudo isso daí? Como que você leva tudo isso? Então, a principal é ter a convicção de que é Deus que me colocou naquele momento, então ele vai me dar uma paz que excede todo o entendimento para ir levando de maneira assim, não levar para o pessoal. Eu não levo comentário, ataques, nada para o pessoal. Eu entendo que vai ter muita gente que vai discordar, tem muita gente que não vai gostar, mas eu tenho uma certeza, uma convicção em Cristo tão grande de que aquele ali é o caminho proposto para mim,
que eu fico tranquila. Recentemente agora, eu me envolvi num cenário político muito polarizado, que todo mundo estava muito em cima, que foi as eleições municipais de Piúma. Então eu fiz um vídeo que foi muito polêmico e eu recebi retaliações dentro da própria igreja, eu recebi no ciclo de amigos e assim, Bruna, sua amizade com eles mudou? Em nada. Mas como que você Minha sentiu? Já que você opinião. tocou nesse assunto, o que que você sentiu no coração? Foi um chamado? Foi um toque? Pra fazer aquele vídeo naquele momento? Aquilo ali foi muito específico, porque eu acredito assim, tudo na nossa vida tá interligado. Eu não tenho como ser neutra a partir do momento que eu falo assim, olha, eu sirvo a Deus e eu levo isso muito a sério, isso faz parte da minha vida. E eu vivi algumas experiências com meu filho, eu tenho um filho de 8 anos e um de 7 meses. E eu vivi algumas experiências com ele que me mostraram quanto as eleições municipais são importantes. Que não é aquele negócio assim, eu sou de direita Bolsonaro, mas aqui eu apoio meu amigo. Não. Você tem que entender que é uma pirâmide e tudo está interligado. Então, se você é contra algumas pautas, você vai ter que ser contra a nível municipal, estadual e federal. E quando eu vi alguns posicionamentos de amigos, pessoas próximas, assim, fanaticamente por um partido, fanaticamente pelo nome de um prefeito, aquilo me deu um estalo, assim, eu falei assim, poxa, tem umas coisas aqui tão graves para nós, servos de Deus, que esse governo tá levantando, tá trazendo, tá investindo e o povo tá bandeirando loucamente na rua. Então, até que ponto isso é saudável, espiritualmente falando? Então, eu senti a necessidade de alertar. Falei assim, poxa, vocês vão esperar viver mais o que na pele? Vocês vão esperar o que mais chegar na porta de vocês para vocês? Nossa, eu não deveria ter dado esse voto. Nossa, eu não deveria ter feito parte disso. Então, o meu vídeo ali não foi um vídeo para te fazer desistir de votar. Foi um vídeo para te fazer votar consciente. Você vota sabendo, consciente daquilo, sem poder reclamar depois. Essa foi a minha intenção. E você. Agora tem que continuar. E você acha Você entrou numa pauta que ele gosta. E você acha que, por exemplo, agora eu não vou me colocar como o advogado do diabo, Claro. mas apenas uma pergunta. Você indo naquele tema, você indo um pouquinho, vou botar assim, não sei se cabe, contra o prefeito atual Paulo Collor. Não sei se cabe essa palavra, mas vamos dizer que fosse isso. Você haveria no seu coração, você não precisa citar nome, outros nomes que entrariam nessa escolha? Por exemplo, não vote porque ele faz passeata gay, mas vote em fulano porque esse fulano não faz. Você acha que teria essa escolha? Não. No cenário que Piúma tinha, não tinha essa opção. Tá. Tanto que eu não sou uma pessoa bitolada. Uhum. Eu não sou uma pessoa, assim, cega, fanática. Eu vi muito bem o cenário que Piúma tinha. Tanto que foi o que eu disse, eu não quis fazer a pessoa desistir do voto. Eu quis que as pessoas não fossem fanáticas por um prefeito que em algum momento ia ter uma decisão que ia ferir a fé daquela pessoa. Então, assim, eu vou votar naquela pessoa como administrador da cidade, do município, entendendo que ele tá fazendo um bom papel, mas eu não vou sair loucamente em todo comício, em toda passeata, bandeirando, sabendo que uma hora ele vai ferir um princípio bíblico meu. Concordo. Entendeu? Eu só penso assim, talvez eu não tinha entendido assim. Sim. Talvez algumas pessoas, tudo isso aí que eu tô sabendo de você, eu hateei você esses dias e hoje. Então eu só sei através de hatear. Certo. Mas eu não tinha entendido esse lado. Porque na hora que você falou, você citou os outros prefeitos. Aí eu falei assim, gente, mas peraí, eu falar que o refrigerante é doce, mas que você não tome refrigerante, mas você beba suco, que também é doce. Eu não entendi essa posição, mas perfeito. Tanto perfeito. que naquela época me colocaram num grupo, me colocaram em milhares de grupos de WhatsApp da cidade. E aí, em um dos grupos, só tinham ali empresários, era um grupo muito seleto, até fiquei muito surpresa, e eu tenho um número público, que é o número de agendas. E aí, quando colocaram lá, a primeira pergunta que eles queriam ouvir de mim, o que você tem contra a pessoa Paulo Collor? Falei assim, nada, tanto que em 2023 a gente fez um evento muito importante da nossa igreja e um dos principais apoiadores foi o Paulo Collor. E tem lá a publicação, tem lá os agradecimentos. Só que chegou um ponto da política dentro de Piúma que você via, eu vou te dar um exemplo, a gente é de uma Assembleia de Deus muito conservadora. A gente é de uma Assembleia de Deus, assim, daquelas das antigas mesmo. Então, o nosso posicionamento perante a sociedade, a nossa régua é muito mais alta. E aí eu tava vendo pessoas no comício. Se você passasse, você nem falava que era crente.
Você passava, aquela pessoa estava tão louca pela política que você nem falava que servia a Deus pela forma, pela postura perante a sociedade. Então eu estava recriminando muito isso. E aí, com todo mundo que eu tentava um diálogo, a única fala que eles tinham assim, ó, ele fez a orla. Ele fez a orla. Só que, biblicamente, para o servo de Deus, a gente tem uma promessa maior do que qualquer bem aqui da terra. A gente entende que isso tudo aqui é de passagem. A gente entende que nós não somos daqui. Tem um céu nos aguardando. Essa é a promessa para todo servo de Deus que vai viver segundo a Bíblia. E aí o que acontece? Quando eu falava com alguém, eu falei assim, olha, mas ele trouxe de volta o Miss Gay. Aí a pessoa, mas ele fez a orla. Aí eu falei Trouxe assim, o maior carnaval do sul do estado. você entende? Uma coisa não vai tanto desmerecer ou favorecer a outra. São linhas totalmente Não, diferentes. mas eu tô falando da orla nesse sentido. Sim. Já que o evangélico não tem a cultura de ir pro carnaval, a nova orla trouxe o maior carnaval do sul do estado. Exatamente. Ah, eu fiz a orla, tá com qual benefício se ele fez a orla? Hã? Então, Essa assim, quer ver um exemplo? eu só Não, tô vou te dar um citando. exemplo. Olha que coisa contraditória para o povo evangélico que foi nessa onda ali de 80% das votações, então ficaram muito empolgados. Um dos slogans da campanha foi o seguinte: Piúma vai virar baile. Eu, como igreja, eu realmente vou levantar a bandeira de que Piúma vai virar baile? Porque eu entendo que em muitos bailes vai acontecer adultério. Em muitos bailes vai acontecer fornicação, em muitos bailes vai acontecer prostituição, em muitos bailes vai acontecer uso ilícito de várias drogas e de drogas lícitas também. Aí a igreja de Cristo Jesus vai levantar assim, realmente, Piúma vai virar baile? Então, eu não estava falando como Paulo Cola pessoa, mas a Bruna, serva de Deus. E eu entendo o chamado que Deus tem para mim, embaixadora de Cristo. Você vai proclamar as boas novas, Bruna. Você vai proclamar a minha verdade. Então, a minha verdade é o seguinte: ele é um excelente político, um excelente administrador, mas, a igreja não entra loucamente, a igreja entra consciente. Eu vou ter que votar, não tem ninguém melhor, ponto. Mas, Piúma não vai virar baile em nome de Jesus. A igreja está presente. Você acabou de falar que você sofre várias represárias, né, porque desse posicionamento. Mas hoje, como você trata esses julgamentos espiritualmente, né? Como que você consegue? Você é humana. Você é humana, então assim é normal, nós que humanos chegar a ficar chateados, né? Às vezes com raiva da tal pessoa. Mas como que você traz isso biblicamente, hoje, espiritualmente? Como você trata isso espiritualmente? Olha, eu tento repetir para mim milhares de vezes um versículo que tem na Bíblia, que o Senhor ele vai falar para um profeta, ele vai falar assim, olha, você vai profetizar a verdade, quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Você tá falando para uma casa rebelde, do coração muito duro. Então eu lembro que quando foi na política Bolsonaro e Lula, que foi onde o meu primeiro vídeo viralizou, eu recebi ameaças de pastores. Eu recebi xingamentos de pessoas da mesma denominação. Então eu olhava para o contexto bíblico, porque quase todos os profetas da Bíblia receberam ameaças e afrontas de sacerdotes, escribas, sabe? De pessoas assim, doutadas na lei. Então eu tento olhar para aquilo e falar assim, não, você vai se confortar, porque você não é o alecrim dourado de Jesus, a única que está sofrendo isso. Quem veio antes, quem está marcado na história, também viveu afronta, também foi perseguido, também sofreu haters, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Mas é claro que humanamente, principalmente quando se diz professar a mesma fé, aquilo te faz repensar. Poxa, aonde as pessoas estão se perdendo? Porque ninguém tá te obrigando a carregar essa Bíblia e falar que você é da Assembleia de Deus. É uma decisão voluntária, sem pressão de ninguém. Se quiser. Tem um versículo da Bíblia que é assim, fantástico. Que Jesus ele vai falar assim, olha, você vai lá, você vai pregar o meu nome, vai falar da minha palavra. Se a pessoa não quiser, você não insiste. Você tira até a poeira dos seus pés e vai embora. Então você não vai obrigar ninguém, você não vai encher o saco de ninguém, com perdão da palavra aqui, mas no português bem, você não vai encher ninguém. Se quiser bem, se não quiser. Aí a pessoa tá ali porque quer, mas vai envergonhar o nome de Cristo. Por quê? Porque se o governo, se a empresa, se o amigo tá levantando bandeiras que você tem a obrigação de orar e de pregar que aquilo não vai levar a pessoa ao céu, você tá envergonhando o Evangelho de Cristo.
E aí eu vi um vídeo, entra nesse contexto, mas eu vi um vídeo que você fez, né, publicou, falando sobre a sua defesa para a família. Fala um pouquinho pra gente dessa pauta. A gente sabe que é na linha conservadora, prezar pela família, mas você fez um vídeo que me impactou muito, né? Que é a defesa da vida, a defesa da família. Fala um pouquinho sobre essa pauta. Sim. Bom, eu fui uma menina que casou muito cedo. Eu fiz 18 anos em abril, em maio eu estava me casando. Hoje, esse ano, eu completo 10 anos de casado. E a minha primeira gestação, o João Miguel, hoje tem 8 anos. O João Miguel, ele foi uma gestação muito difícil. Eu tive um quadro gravíssimo de pré-eclâmpsia. E o João Miguel, ele nasceu com 30 semanas, mas como um bebê pig, que é prematuro para a idade gestacional. Então, ele tinha tamanho e peso de um feto de 21 semanas. E no Brasil, quando eu comecei a fazer esses vídeos, estava em pauta o aborto até 22 semanas. E o meu filho de hoje, 8 anos, eu fiquei 42 dias na UTI neonatal com ele com a semelhança de um feto de 21 semanas. Eu sei o que é um feto de 21 semanas poder ser abortado. A brutalidade desse assunto. E a Bruna, uma menina de 19 anos, na época, naquela neonatal, ela não queria que aquele bebê morresse. Ela queria a todo custo uma possibilidade daquele bebê viver. Sabe, eu orava ao Senhor, eu clamava ao Senhor, eu profetizava naquela incubadora vida, eu chorava com aquele bebê. E aí, quando a gente começa a olhar para o cenário no Brasil, ninguém quer tentar, pelo menos, provar que a vida é boa, que tem possibilidade para dar vida. Esses dias na sala de aula a gente estava sobre uma questão de aborto. E o nosso professor, ele falou o seguinte, que ele não suporta a ideia de quem fala que bandido bom é bandido morto, porque falar em morte é uma coisa terrível. E que ele acha um ato desumano um deputado tentar impedir o aborto de uma criança que foi violentada aos 13 anos. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, então calma aí, vamos entender o que o senhor entende por humanidade desumano. O estuprador não pode morrer mesmo tendo violentado uma criança. Mas o feto de 21 semanas pode morrer mesmo ele não tendo culpa. Isso vai resolver o problema? A minha família, para mim, ela é tão preciosa que ela me fez olhar para a sociedade de uma maneira diferente. Você tem que olhar, você tem que tentar entrar no neonatal e ver um feto de 21 semanas. O tanto que eu vi o João Miguel lutar pela vida. Eu vi o João Miguel sofrer transplantes. Transplantes não, errei aqui. O João Miguel, ele teve, como que fala? Transfusão de sangue. E para um feto daquela situação, um bebê daquele jeito, era muito arriscado. Então o médico a todo momento ele falava assim, olha, Bruna, eu não sei amanhã como vai ser. Não cria tanta expectativa para o seu bebê amanhã. E eu criava expectativa, porque eu já tinha gerado, já tinha nome, já tinha quarto, já tinha tudo. E o hospital, ele oferecia um amparo psicológico para caso eu viesse perder aquele bebê. Aí, hoje, as políticas públicas, ela fala do aborto. Mas ela não tenta te oferecer uma outra opção. Olha, eu vou te dar aqui um amparo psicológico para você não abortar, para você ter essa criança. E se quando nascer você olhar para ela e falar assim, eu não quero, mas você pode direcionar a adoção. Porque a marca da violência não vai deixar de existir. Mas você não precisa carregar duas marcas, a da violência e da morte. Você pode carregar a marca da violência que você sobreviveu e de uma vida que você gerou, mesmo nas piores circunstâncias. E aí, quando eu olho pro João Miguel, é o meu bem mais precioso. E agora tem o Natan com 7 meses. Eu preciso mostrar para as pessoas que família é bom. Família não é perfeita, mas a vontade de Deus de nos constituir família é perfeita e agradável. Então, ele é a base de tudo e ele vai nos dar condições. Ele me sustentou dentro da neonatal. Quando acabou os 42 dias, o hospital veio fazer uma avaliação psicológica. E aí, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter que fazer um acompanhamento muito longo pelo trauma vivido ali dentro? E eu recebi alta na primeira consulta, na primeira avaliação. E a única resposta que eu tinha era Cristo me sustentou o suficiente aqui dentro. Cristo foi a minha base. Então eu quero levar Cristo para outras pessoas. O aborto não vai solucionar o seu problema, mas Cristo vai solucionar o seu problema. Agora a gente vai falar um pouquinho também
sobre esse pensamento liberal, liberal não, um pensamento de direita, um pensamento mais família, igual você falou. Agora, como que você vê as mulheres hoje, que às vezes têm esse mesmo pensamento, não conseguem se expressar como você? Aí eu te peço o que você falaria para elas? Eu falaria: repense em quem você está escolhendo para te representar. Essa é a função do parlamentar. Mulher vota em mulher? Acredito que não. Eu não voto em Negro mulher vota em assim. negro? Acho que também não. Gay vota em gay? Acho que também não. Hum. Você vai, se for municipal, você vota em amigo. Ou em quem te oferecer a melhor segurança. Tipo, vota em mim, vai ter um emprego lá na frente, vou te ajudar aqui. Municipalmente, a gente tá falando dessa eleição. Uhum. Estadual é quem se aproximar mais do eleitor, na minha visão política. Quem conseguir se aproximar mais do eleitor, ele vai conseguir aquele voto. E federal é quem tiver com seu Instagram mais bombado atualmente. Eu olho assim. E aí, eu falo pra essa mulher assim: não acredite no vereador ou no deputado que tá te oferecendo saco de cimento ou vaga de emprego. Esse daí não vai te dar voz. Esse daí você não vai poder cobrar posicionamento. Esse daí você não vai poder ligar. Esse ele já pagou. Ele já pagou. Se ele te oferecer um saco de cimento ou uma cesta básica, ele já pagou pelo seu voto. Então ele não te deve mais nada. Exatamente. Você não vai poder cobrar, você não vai poder nem se irritar, sabe, com a postura dele lá na frente. E eu tento conscientizar muitas pessoas disso. Olha, eu passei um fato com o João Miguel na escola, que foi, assim, pra mim, muito assustador, mas também esclarecedor. O João Miguel, ele chegou e ele falou assim, vendo eu e o Michael, né? Ele tinha 4 anos na época. Aí ele falou assim: mamãe, eu também quero casar, sim. Aí eu falei assim: meu filho, o papai do céu vai preparar pra você uma princesa quando você tiver idade. Aí ele foi pra escola. Chegou de tarde, quando ele voltou da escola, ele falou assim: mãe, eu falei pro tio lá da escola que o papai do céu vai preparar pra mim uma princesa quando eu tiver idade. Mas o tio olhou pra mim e falou assim: você sabia que o papai do céu pode preparar um príncipe pra você também? Naquele momento, Caraca. eu olhei pro meu cenário político. Tio era quem? Era o professor. Professor, tá. Eu olhei pro meu cenário político e eu não tinha um representante pra falar por mim. Eu não tinha pra quem ligar, eu não tinha pra quem mandar um e-mail, eu não tinha um representante político pra falar assim: olha, aconteceu assim, 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 é uma escola pública, foi dessa forma, ele só tem 4 anos, eu preciso que alguém venha aqui dentro dessa escola resolver esse problema. Por quê? O professor não está ali para opinar sobre a orientação sexual da criança. Principalmente, a criança de 4 anos não tem que se ter assunto erotizando ou sexualizando aquela criança. Eu não tenho que falar que ela vai ter namoradinho agora, nem namoradinha. Não é a fase. Quem dirá de maneira tão abrupta, contrária ao que a família da criança propôs para ela? E aí, por isso que eu tô te falando, mulher não tem que... O maior erro foi esse, né? Foi esse. Ele Então, colocou assim, o contrário à família. a mulher não tem que votar na mulher, o negro não tem que votar no negro, o gay não tem que votar no gay. Ele tem que olhar o cenário dele, as necessidades dele e procurar alguém que vai ser a voz que ele não tem. Na questão da internet, por exemplo, você vê que tem muito hater. Eu olhei lá as coisas que você, tipo, são mais polêmicas. Tem muita gente, principalmente quando você envolve política. Sim. Quando você envolve só religião, quando você só envolve fé, beleza. Aí você tem uma que você fala lá, assim: se você quer um país assim, você vai lá na urna e vota assim. Você quer um país assim, você vai na urna. Então, ou seja, você foi comparando as coisas que você quer para o seu país numa visão cristã e mostrou na urna. Isso foi uma pregação sua, não sei a igreja, mas aí você fala: não, mas na urna você vota diferente. Ali você pode ter também sido hateada. E qual que é o sentimento seu? O que que você sente? Porque tem gente que passa um psicológico meio ruim. A gente entrevistou a influência aqui que ela fala que ela não foi hateada. Então, beleza, nunca foi. Mas no caso de fazer assuntos polêmicos, isso é inevitável. A gente também nunca foi retirado. A gente não, porque a gente não dá opinião. A gente, por exemplo, a gente vai usar a sua opinião. Sim. Beleza, você vai lá, dá a sua opinião, a gente publica como um canal de comunicação. E aí, se houver hater nesse recorte ou nesse vídeo, vai ser pra você. Entendeu? Ou vai ser pra qualquer um outro que emite opinião. Político que vem aqui, normal. Então isso não afeta em nada, gente. Agora, como que é você vendo ali
Por mais que você fale, pô, gente, mas eu tô fazendo certo. E por que reclama? Qual o seu sentimento? Olha, a igreja, todo mundo que é igreja verdadeira, ela tem um psicológico preparado para sofrer hate. Ixi. É sério. A igreja que é igreja, ela tem por obrigação um psicológico preparado para sofrer hater. Isso é bíblico, vou te mostrar. Certa vez, Pedro, ele foi usado por Deus numa situação. Quando ele acabou de ser usado por Deus pelaquela situação, ele foi levado para ser interrogado. Aí, na hora que ele está sendo interrogado, ele fala assim, na fala dele, assim, de uma maneira bem popular falando, ele falou assim, ó, eu não vi mal na minha ação. Mas já que vocês querem me interrogar... Então, assim, a igreja, ela vai na contramão do mundo. Então, ela tem que estar preparada para ver o mundo não aceitar a opinião dela. Porque eu vou pregar, o Espírito Santo vai fazer a obra, mas eu sei que tem terrenos arenosos, aonde não vai se penetrar a palavra de Deus, que aquele coração está endurecido. Por estar endurecido, ele vai combater a minha fala na mesma hora. Isso é a igreja sendo igreja. Aí, se a igreja sai de dentro das 4 paredes e for ser igreja fora das 4 paredes, ela vai sofrer hater na escola, no trabalho, na sociedade. Vou te dar um exemplo. Eu vou trabalhar num posto de gasolina. Chega um caminhoneiro, olha pra mim e fala assim, olha, eu preciso que você assina aqui a notinha pra mim. Aí é o seguinte, eu vou te pedir pra você colocar aqui R$300, porque 150 aqui eu te dou 50 ainda. 150 eu vou passar lá, vou pegar do meu patrão 300, 150 vou botar no meu bolso, te dou 50, olha que benção. Você pode assinar aqui pra mim? Se a igreja fosse a igreja, ela vai responder assim, eu não posso. Porque você está abastecendo aqui apenas R$150. Então eu vou assinar R$150, que é a sua notinha de consumo. Mas aí a igreja não quer ser igreja, ela fala, ó, 50 no meu bolso agora, claro, R$300, vou estar te ajudando, tô ajudando um ser humano, trabalhador aqui. Ela não vai sofrer hater, mas a partir do momento que ela for ser verdadeiramente igreja e for falar assim, olha, pecado é pecado. Ela nem vai precisar ter um Instagram bombado. Ela nem vai precisar ser influencer Não digital. existe pecadinho e pecadão. Não existe. Mas quando os próprios irmãos são os que criticam, como você sente? Olha, o meu pastor Kleber Tavares. Convido a vocês conhecê-lo. Eu vi, você fala muito bem dele lá. Você até postou já quando ele tava com aniversário. E eu não sei hatear, mas eu sei stalkear. Eu admiro muito meu pastor. Porque meu pastor, ele é uma pessoa assim. Ele é mestre em história. Ele é da reserva militar. Então, assim, ele é o cara pra mim, sabe? Eu admiro muito meu pastor. E ele tá dando um estudo às terças-feiras lá na igreja. E ele tá falando sobre a sinagoga de Satanás. Você sabe aonde era a sinagoga de Satanás? A sinagoga de Satanás ficava dentro da igreja. E aí? A Bíblia fala do joio e do trigo. Eles estão na mesma plantação. Eles estão juntinhos. Então, quando eu recebo hater dentro da igreja, achei um joio. Mais ou menos isso. A Bíblia fala que 10 virgens estavam juntas e aparentemente eram iguais. 5 loucas, 5 prudentes. Eu, achei uma louca. Então, eu estou lidando dessa forma. Eu estou tendo uma visão, eu entendo... Tá mais ou menos parecida com a síndrome do chuveiro velho. Sabe como que é a síndrome do chuveiro velho? Nem ligo. Mas quando eu ligo, eu nem esquento. É isso aí. Tá bom, perfeito. Vai, Jéssica. Vou guardar, vou anotar essa, tá? Eu vou anotar essa. Mas é por isso que eu te perguntei, mas quando os próprios irmãos, porque eu poderia fazer a pergunta pra você, mas quando é a própria igreja que te critica, aí você poderia virar pra mim e falar assim, bom, mas a igreja que a igreja não critica. Pode contar Só que um monte de gente que tá te vendo agora não vai entender quando você fala que se você é a igreja verdadeira. Sim. Mas se quiser, eu te dou... Você deu um exemplo aí de Pedro, mas eu acho que às vezes o melhor exemplo é o próprio Cristo, né? Cristo. Né? Ele foi hateado muitas vezes, né? Então, assim, a gente vê esse cenário, né? E aí eu acompanhei um pouco que eu acompanhei do seu perfil, assim, rapaz, aí tem coragem, né? Ele tem força. E às vezes, força na voz também, porque a menina, quando quer passar uma mensagem, ela dá aquela bum! Vai no ouvido da pessoa. A diferença que eu faço é o seguinte, já que a gente tocou nesse assunto.
E na época de Jesus, acho que só ele sabia o que era hater, né? Porque sabe, é o dono de todas as coisas. Mas então, até então ninguém sabia. Mas Jesus nunca foi criticado pelos de fora. Não. Ele era aclamado pelos de fora É o povo e de criticado pelos de dentro. Tá? Pra você ter uma noção, eu, em um desses vídeos políticos aí, eu tive uma pessoa que fez um vídeo contra mim da minha própria igreja. Ele pegou o meu vídeo, fez um vídeo contra mim, deixando claro que estava falando da minha pessoa e publicou dentro da minha própria igreja. Ele sabendo que eu estava defendendo a verdade bíblica. Então, assim, eu não espanto mais. A gente está vivendo os últimos dias da igreja na Terra, meus amigos. Então, o que a gente mais vai ver é pessoas que vão relativizar a verdade, relativizar a palavra de Deus, relativizar a política, vão relativizar tudo, até que se enquadre na própria vontade dele. Se nós estamos chegando no fim dos tempos, Certo. já estão beirando aí o princípio das dores, a vinda daquele que ficará no poder por 7 anos, 3 anos e meio, alguma coisa assim, né? Então a política não tem salvação. Porque, Certo. porque se a gente tá beirando o princípio das dores, eu falo isso de experiência própria, eu não acredito mais. Certo. Nossa, então vou votar em nível nacional. Eu falei, gente, como ver Jesus se não morrer? Falei pra você, quer ver Jesus? É só você morrer, filho. Ou esperar os últimos dias. Se a gente quer melhoras, não vai ter o último dia. Me contesta. Vou lá. O que acontece? Eu ouço muito isso, tá? Inclusive, eu tenho muita gente que vai nos meus comentários falar exatamente a sua fala. Tipo assim, ô missionária, você tá aqui pregando pra se conscientizar, estudar sobre política, mas Jesus tem que vir, então isso aqui tem que entrar em colapso. Taca de mão! Só que, vou te falar uma coisa. Jesus, ele tem que vir. Essa palavra aqui, ela vai ser cumprida detalhe por detalhe. É isso aí. Mas você tem que participar, você tem que ajudar. Você tem que ajudar o governo de Cristo. Você tem que fazer parte, você tem que ir lá dar o seu voto de contribuição pro diabo. Essa é o meu posicionamento. É que nem eu falei do outro vídeo. É te conscientizar. Jesus, ele vai vir. Isso vai acontecer. Mas enquanto ele não vem, essa luz tem que dissipar as trevas. Então eu tenho que ir contra a manada, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que pregar contra, eu tenho que mostrar o evangelho de Cristo no meu voto, no meu serviço, na minha escola. Então, assim, quem está me ouvindo, aonde quer que você vai me ouvir, Jesus, ele vai voltar. Nós estamos no princípio do fim. O relógio está marcando os últimos Tem mais uns minutos. 50 anos aí pela frente. Eu, Bruna, não acredito. Eu acredito. Eu ouvi uma irmã uma vez falar assim, Eu não pelo amor de acredito. Deus, eu preciso casar e ter filho ainda. Não, fica em paz. Se você não casar, as bodas do cordeiro vai ser muito melhor que o casamento. Mas assim, ó, você que tá me ouvindo, entenda, você não tem que ajudar o governo de Cristo. Você não tem que ajudar o diabo a fazer o papel dele. Você tem que ser embaixador de Cristo, pregar a palavra, ter posicionamento de quem prega e vive a palavra de Deus. E aí sim, você é um representante de Cristo na Terra. Não precisa dar seu voto pro Lula. Show de bola. Posso, Lunazinha, quem tá aqui? Agora tá dentro. Só queria saber o que ela acha agora e como ela se comporta nessa justiça digital em relação ao cancelamento. Porque você mesmo falou agora, né? É deputado, senador e tudo, quer ser bombado e tudo. Uhum. E se for cancelado? O que você acha dessa cultura do cancelamento agora? Porque É você muito deve cruel, ter sido né? muito cancelado, né? Acabou de falar agora que foi cancelado pelo próprio irmão da igreja. É muito cruel. É muito cruel, principalmente para quem tá à sua volta. Por exemplo, a minha mãe, ela sofre muito mais do que eu. Com Sabe? certeza. Ela pega ali os comentários e ela vai lendo. Eu falo, mãe, para de ler. Porque eu não leio. Se você acha que eu leio aquilo tudo, eu não leio. Eu respondo os primeiros 10 e os depois, ó, não faço nem ideia de quem passou por lá. Eu não perco meu tempo com isso mais. A minha mãe não. Ela vai lá, passando aquilo tempos e tempos. Ela sente muito. Nossa, a vontade dela é ir de pessoa por pessoa falando assim, a minha filha não é isso. A minha filha não é desse jeito, você não conhece a Bruna. E ela é dessa forma, ela sente mais. Então, falando num contexto geral, eu acredito que para a família da pessoa é muito mais doloroso do que para a própria pessoa. Porque, por exemplo, eu botei a minha cara a tapa. A minha mãe não botou a dela. E ela sente a dor por mim. Então eu fico mais preocupada com a família. Eu tento evitar que o João Miguel tenha acesso a isso. Eu tento blindar ele de alguma forma, apesar que é muito difícil.
A gente viveu um contexto que os professores viraram a cara para ele, de tanto que eu fui expondo as coisas da escola. Então, os professores, foi um momento difícil. Então, assim, eu tenho um espírito forte, Deus tem me fortificado, eu oro muito pela cobertura do sangue do Cordeiro pela minha família, mas nessa cultura do cancelamento, quando você quiser cancelar alguém, não pense que você está cancelando aquela pessoa, porque ela provavelmente nem está lendo o seu derramamento de ódio. Mas você sim vai conseguir atingir a família dela, porque a família dela sente. Então, se você puder evitar, ou você faz algo bem inteligente, você fica sem comentar, que é melhor. Então, isso que você faz é bonito, porque você acaba sendo o reino de Deus para muitas pessoas. Mesmo sofrendo muitos cancelamentos, muitos hates, você acaba sendo, para aqueles que te ouvem ou te seguem, você acaba sendo aquela que traz para próximo o reino de Deus. Eu só queria deixar esse comentário, né? Porque é interessante e eu ia entrar numa pauta aqui, mas vou deixar isso quieto, né? Mas você falou de 18 anos. Certo. E antes disso, quem era a Bruna? Eu gosto muito de falar que a Bruna era um arroz. Eu acompanhava. Eu não era prato principal, não chamava atenção. Eu era filha de crente, nascida em berço evangélico. Casei com crente, Mike foi meu primeiro e único namorado. Então, assim, eu era o arroz. Eu não era uma pessoa que estudava, que tinha um posicionamento. Não, eu ia com a leva, sabe? E o meu divisor de águas foi a UTI neonatal. Foi dali que surgiu uma nova Bruna. Ali que eu vi que a minha fé é individual, que é eu e Deus. Ali que eu me apeguei a Jesus verdadeiramente. E hoje, nessa mensagem que você me deixou, quero compartilhar algo aqui com vocês sobre a importância de ser o reino de Deus para alguém. Na minha igreja eu faço um trabalho de liderança de jovens. E quando você faz esse trabalho, você está muito próximo aos jovens e você ouve muitos relatos. É porque eu não posso aqui agora colocar para ouvir, até para preservar a imagem que é uma jovem. Vocês sabiam que em Anchieta a gente já sofre perseguição religiosa? Aqui em Anchieta? Sim. Olha o nível da situação. Primeiro, uma jovem chegou para mim desesperada. Ela levou um exemplar como esse aqui da Bíblia Sagrada para a escola. E na hora do intervalo, ela tirou o exemplar da Bíblia para ir para o intervalo. Um professor de história chegou para ela e comparou ela até uma terrorista. Fez uma situação vexatória com ela mesma ali no ensino médio, aqui em Anchieta. Uma situação horrorosa. Eu, bem esclarecida, entrei diante dessa situação, liguei para a escola, pedi uma retratação do professor a ela, porque ela não foi pregar para ninguém, ela não foi fazer um culto, ela pegou o exemplar da Bíblia dela e foi rechaçada pelo professor. Foi uma coisa assim, horrorosa. Aí, passado-se o tempo, liga para mim uma outra jovem. Bruninha, eu posso te mandar um áudio? Desesperada, voz trêmula. Eu, pode. Aí ela, Bruninha, eu não sei o que tá acontecendo na escola. Chegou a consciência negra, agora, tá? Tô falando agora de 2024. Consciência negra, trouxeram pra escola, uma escola aqui em Anchieta, o Pai de Santo, todo um ritual, foi até um ritual bem orquestrado pelo Estado, Exu nas escolas, em prol da consciência negra. Até aí, beleza, questão cultural, eles vão colocar muitas coisas em volta disso, beleza. Porém, as alunas do segundo ano foram até a diretoria, porque sempre ocorria no final do ano na escola um culto de ações de graça, porque o Estado é laico. Então, se pôde vir um pai de santo ensinar a incorporar Exu, eu também posso fazer o meu culto em ações de graça por um ano letivo abençoado. Porém, o professor proibiu o culto letivo. O professor proibiu o culto de ações de graça. O diretor não deixou aquele culto acontecer. Aí eu entendo que essa escola não está cumprindo o Estado laico. Porque se ela tivesse cumprindo o Estado laico, teria tido o pai de santo ensinando a incorporar Exu, mas ele também teria permitido um culto acontecer. Ou nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois. Vamos ter essa via aí. No pé da letra seria nenhum dos dois. Mas se ele deixou um, então vai ter que deixar todo mundo. E não proibir, até porque o Estado é laico, mas a maioria é cristã. Uhum. Então, assim, foi uma infração muito grave. E houve uma pressão psicológica que o aluno que não assistisse, que o aluno que não sentasse para ouvir, ele era preconceituoso.
Ele estava com um discurso de ódio, de não ter aceitação. E aí, naquele momento, eu entendi muito dessa frase sua. Ela teve a mim como um ponto de apoio. Bruna, como que eu me posiciono aqui dentro agora? Bruna, o que eu faço mediante esse acontecimento? E nesse contexto em que tudo isso estava acontecendo, eu estava vindo de muitos ataques políticos por opinar no cenário político, ela trazendo essas informações, e aí eu recebi um convite do PL para me candidatar. E foi nesse momento que eu pensei assim, poxa, agora eu tenho uma oportunidade de ampliar a minha voz para essas pessoas. Porque nesse momento, um representante público poderia ir na escola e perguntar o que está acontecendo aqui dentro. Ou a gente não vai ter manifestações religiosas dentro da escola, ou vai ter para todos. Ou vai ter padre, pastor, pai de santo, ou não vai ter padre, nem pastor, nem pai de santo. Você acredita, no mesmo tema, tá? Ah. Você acredita que a fé cristã ela é ameaçadora às outras manifestações de fé? Que tipo de ameaça? Você que responde, do bom ou do mal? Pra eles, né? Olha, o que eu acredito? Eu acredito... Por que se bate tanto? Por exemplo, qual a palavra que eu usar? Por que se pega tanto no pé? Vamos botar essa palavra mais leve. De um cristão? Vou te falar por quê. Porque o cristianismo é a única religião que tira o Estado de seu centro e bota Jesus. E tudo que o Estado quer continuar sendo centro. Vou te dar um exemplo. Por que muita gente votou no Lula? Para receber o Bolsa Família. E por que existe o Bolsa Família? Para te fazer dependente daquele auxílio. Enquanto você for dependente daquele auxílio, você vai continuar na miséria, querendo aquele auxílio, você vai continuar votando no Lula, em quem o Lula ditar. Quando entra o cristianismo, ele te fala assim, ó, não é o Bolsa Família que sustenta a sua casa, é Deus, e Deus usa quem ele quiser para te ajudar no sustento da sua casa. Quando o Estado se depara com o cristianismo, ele quer matar, calar, proibir o cristianismo. Essa é uma perseguição política. Há anos. Mas aí tem a perseguição também religiosa. Entendeu? Vai na mesma linha, sabe por quê? Porque a única religião que vai para o cenário político, que é o que gera a nossa vida, é como se fosse o centro aqui, né? Tudo está em torno das ciências políticas. E é a única religião que vai falar assim, eu vejo inúmeros vídeos de padres falando assim, olha, cuidado com o seu voto. Aí eu vejo pastores, olha, cuidado. Eles estão ali. Mas eu não vejo pai de santo fazer isso. Eu não vejo. Então, ou eles estão num universo só deles, sabe? Aonde realmente não oferece perigo a ninguém. Porque eles não estão contra nada. A gente tá. A gente tem algo a estar contra. Eu vou puxar um gancho aí, tá? Até que a gente publicou aqui no nosso portal, porque além do podcast, a gente também tem um portal de notícias. E aí, um deputado estadual daqui do estado, né, escreveu um projeto de lei garantindo encontros religiosos em intervalos de aulas. O deputado é o Alcântara Filho, né? E aí garante o direito de alunos realizarem encontros bíblicos e religiosos nos intervalos das aulas no Espírito Santo. Aí ele coloca a citação, né? A participação será voluntária e com consentimento dos pais, afirma o deputado. Os encontros deverão ser organizados pelos próprios alunos sem prejudicar as atividades escolares. Essa é uma resposta para proteger os direitos dos alunos a promover o respeito à diversidade religiosa, destaca Alcântara Filho. E aí ele tá indo para votação, eu acho ainda que vai passar, mas vamos ver qual vai ser o próximo capítulo desse cenário aqui agora. O Alcântara Filho, ele tá fazendo um trabalho nesse meio, né? Inclusive, ele foi um dos que muito denunciou Exu nas escolas, porque aconteceu em muitas escolas do estado simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Teve em Aracruz, em Montanha, teve aqui em Anchieta, então, teve em Vitória. E ele chegou a chamar um representante da SEDU para esclarecimento, e o representante da SEDU simplesmente falou que era uma apresentação de teatro. E eu entendo o porquê dele querer levantar uma lei para um culto cristão assim, porque as escolas foram fechando as portas para o cristianismo. Só que à medida que elas foram fechando as portas para o cristianismo, foram abrindo para as outras religiões de matriz africana. Então, assim, a gente entende uma clara perseguição cristã.
E aí eu entendo o projeto dele. Antes a gente fala, a esquerda gosta muito dessa fala, né? A minoria, vamos ajudar a minoria, né? Só que a minoria tá sendo esmagadora em cima da maioria. A minoria tá vindo com tudo em cima da maioria, então a maioria precisa se impor de alguma forma. Nisso que você falou aí, eu acho muito interessante a falta de um pai bem informado no ambiente escolar do filho. Para você ter noção, a maioria dos pais da minha igreja não sabiam que teve um pai de santo na escola e que o pai de santo ensinou até os benefícios de incorporar Exu. Como, por exemplo, comer o que quiser, beber o que quiser, que não vai, o seu corpo físico não vai sentir nada, que quem bebeu, quem comeu, foi a entidade. Os pais não faziam ideia que isso aconteceu. E nem sabiam se posicionar. Será que o filho realmente era obrigado a assistir isso? Será que o filho precisava estar lá? Porque se é contrário àquilo que eu acredito, eu posso não querer participar. Então a gente precisa de um trabalho de conscientização. Eu tento falar muito lá na igreja, olha, essa realidade não está só em São Paulo, não está só no Rio de Janeiro, já chegou em Anchieta, já chegou em Piúma, vocês precisam acordar. Eu tento falar muito sobre isso e tento conscientizar, olhem quem vocês estão votando. Porque você não vai encontrar um vereador para você ligar e falar assim, ó, vamos lá na escola comigo? Aconteceu isso, isso e isso. O João Miguel chegou lá em casa com um livro que falava de um grupo de aves, aí no meio desse grupo de aves tinha um pintinho. Aí o pintinho não podia voar, porque ele é do grupo de aves, mas ele é uma ave que não foi feita para voar, ele não tem estrutura óssea para voar. Mas aí o pintinho queria voar. Aí um urso fez uma máquina, colocou nas costas do pintinho pro pintinho voar. O pintinho, quando tá voando, o urso mandando o pintinho embora, voar, a mala do pintinho tinha a bandeira do movimento LGBT. Esse livro é para educação infantil, crianças de 4, 5, 6 anos. O que esse livro tá induzindo nessa criança? Olha, se você não nasceu menino, mas você quer ser um menino, você arrume um jeito de mudar e vai até embora da sua casa se eles não te aceitar. Eu posso até falar isso para uma pessoa de 20 anos, mas para uma criança de 4 e 6 eu não posso. Essa criança não pode ir embora de casa. Essa criança, olha, o meu filho com 4, 5 anos, ele nem sabia se ele gostava de ovo ou de carne. Era o que eu oferecia. Aí às vezes ele cuspia, depois ele ia lá e comia de novo. Então eu não posso dar um livro desse para uma criança. Bruna, você é muito radical. Você tem certeza? Eu fui pesquisar sobre o livro. A autora do livro, ela é voltada, ela dedica a vida dela a ilustrações infantil do movimento LGBT. Mas os pais não têm essa noção. E quando eles se deparam com material desses, eles não têm nem para quem ligar. Por quê? Ou trocaram o voto pelo saco de cimento, ou nem foram votar, ou quando votaram por amizade. Nós temos um senador, certo? Eu acho que eu vou me reservar o direito de falar dele, que quando ele veio como senador, o mandato dele está vencendo agora para o ano que vem, senador do Espírito Santo, que ele veio com uma bandeira família. Veio totalmente com a bandeira família. E quando ganhou, virou petista. E aí? Esse é um problema também. Sim. Esse é um problema seríssimo que a gente tem. Terrível. Porque para ganhar a maioria, quantos surfam na onda? Quantos dentro da igreja? Oxi. Quantos dentro da igreja que ganham, quando ganham? Não defende movimento nenhum, família. Nenhum. Certa vez eu e o Maico, a gente sempre tá muito envolvido em ambiente político. A gente sempre tá muito envolvido. E a gente vê muitas pessoas se aproveitando da onda da direita. Aquela onda bolsonarista, todo mundo de verde e amarelo. E, na verdade, um bando de melancia, sabe? E se tem uma coisa que eu não gosto, vou ser sincera aqui agora pra vocês, eu não gosto do centro, porque o centro pra mim é um muro, e o muro é do diabo. E eu sou contrária à esquerda. Porque todos os princípios, a base da esquerda é contrária a esta verdade. Então, eu sou contra a esquerda. E aí, quando esse senador, por exemplo, veio, muita gente alertou, olha, cuidado, ele tá se aproveitando da onda conservadorista. Ó, pra você ter noção, agora nas eleições municipais, muita gente se aproveitou. Muita gente que ama o Lula, ama a bandeira vermelha, ama viés ideológicos de esquerda, estavam com a fotinha do Bolsonaro aqui, ó, juntinho com o número. A gente sabe disso. Por isso que a população, ela tem que pesquisar. Ela tem que ir atrás da informação.
A população, ela não pode acreditar em tudo que vê naquele momento do que está acontecendo. Boa. Cada hora que ela fala, eu penso de uma melhor, Gerson. Como que a população fará isso? Não é nem indagação, não. Eu só vou jogando a bola, tá? Se dentro da própria igreja, as pessoas engolem coisas que não existem. Não, mas a Bíblia falou. Tá aqui escrito aqui, ó. Um versículo. Lê 10 para trás, 10 para frente, você já consegue desembolar fácil o que tá dizendo. Mas são enganados ali dentro. Posso fazer propaganda aqui gratuita? Faz o que você quiser. Olha a câmera ainda. Nossa igreja tem um núcleo teológico, núcleo Pastor João Colenda Lemos, aonde você vai estudar hermenêutica bíblica. Que você aprende que você não pega um versículo e isola ele do contexto. Você pega o versículo e lê o contexto. Senão, o próprio apóstolo Paulo fala assim, ó. Você vai ouvir a palavra, você vai estudar aqui a Bíblia aberta, vai conferindo. Porque se você não fizer isso, se você não buscar conhecimento, você vai pegar esse livro que é uma verdade, que é inerrante, e vai tentar adaptá-lo ao seu modo de vida. E não é a Bíblia que se adapta a você, é você que se adapta à Bíblia. Então você precisa estudar. Só que o crente, o ser humano, ele é preguiçoso. A gente tem um núcleo teológico na nossa igreja que é estruturado, com professores capacitados toda segunda-feira. E a maioria não vai, porque tem preguiça de buscar conhecimento. Isso eu tenho certeza que é a realidade de muitas igrejas e de muitos institutos que oferecem algum tipo de ensino. Sabe? Quando você pega e você lê e você descobre que aquela palavra é de origem hebraica, tem uma raiz, não quer dizer exatamente aquilo que está ali. Eu preciso estudar a época, a geografia, eu preciso entender em que contexto foi dito. Mais fácil ouvir o pastor falar. Para você ter uma noção, certo dia um prefeito virou para mim e falou assim: Bruno, eu gosto muito da religião, mas eu não acredito que o evangelho transforma, porque eu conheço tanta gente, aí ele até xingou, né? Ele falou assim, tanta gente vagabunda que vai lá e fala que é pastor, mas na verdade não é nada. Aí eu falei assim, aí realmente você não vai acreditar que o evangelho transforma. Porque você está escolhendo ouvir o evangelho da pior fonte possível, de uma fonte duvidosa. Poxa, você tem que olhar se o cara é correto, quem é o seu pastor. Procura qualquer do pastor Kleber na cidade de Piúma. Olha, o pastor Kleber é natural de Campos do Jordão, em São Paulo. Vai em Campos do Jordão, procura... Oi? Campos do Jordão, Rio, não? Não, São Paulo. Campos do Jordão é São Paulo. Corrigi, falei Campos do Goitacazes. Não. Campos do Jordão, na minha cabeça, vem Campos do Goitacazes. Você procura saber dos filhos, procura saber quem foi patrão dele, procura saber da esposa, quem é o pastor Kleber. Aí sim você começa a validar o que ele tá falando. Aí agora você ouve tudo. Eu tenho um bloquinho de anotação tipo esse aqui, e eu vou na igreja. Às vezes não dá tempo de eu conferir, mas eu anoto os principais argumentos, vou para casa e vou tirar as minhas dúvidas aqui na Bíblia. Mas as pessoas são primeiro, preguiçosas, e segundo, elas querem o caminho mais fácil. Então se a palavra do pastor foi um pouquinho mais dura, eu não quero ouvir aquele pastor. Eu vou procurar um pastor que vai falar uma coisa menos dura. Tem um irmão que ele fala que Ô, Mike, vou me comprometer agora. Tem um irmão que um dia ele foi dar um estudo, ele falou assim, porque a igreja tá fazendo um muro entre o evangelho e as pessoas do movimento LGBT. Não, a igreja não tá fazendo um muro entre o evangelho e as pessoas do movimento LGBT. A igreja tá pregando a palavra. Nesta palavra está dizendo o seguinte, que Deus, ele ama o ser humano. Ele ama o ser humano, criação dele. Ele ama o ser humano. Mas ele abomina algumas práticas do ser humano. E por ele abominar, os seres humanos que praticarem o que ele abomina não vai entrar num paraíso que ele está fazendo. Tanto que a palavra de Deus vai dizer assim, ó, ser fiel. E dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou te premiar por você ter aberto mão de coisas que lhe fariam feliz. Aí a igreja prega essa verdade. Se você não quiser entrar para dentro dela, é uma opção sua. Você não precisa entrar. A gente prega. Vem quem quer. Se quiser, você nega a sua vontade e pior. Além de você negar o que você quer, você ainda vai carregar uma cruz.
Então não é fácil. Tem um velhinho na internet que ele fala algo fantástico. Tem algo de difícil que eu tô escolhendo pra minha vida. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode fazer nada. E ainda corre o risco de ir pro inferno. Ser crente não é fácil. E ser crente não é frase pra biografia do Instagram. Ser crente é uma renúncia. É uma conduta de vida perante a sociedade muito estreita. Eu não posso falar tudo. Vai ter piada que os meus amigos vão contar e eu não vou poder rir. Porque é de cunho imoral. É ofensivo. Vai ter pessoas que eu até queria me aproximar, mas eu não vou poder andar com eles porque a conduta deles não convém com o que Cristo tem pra mim. Então ser crente não é fácil. Então vamos continuar lá. Em um cenário de polarização crescente, Brasil e mundo, Certo. você acredita que aqui em nosso país ou cidade, a gente está preparado para um debate aberto, respeitoso, sobre valores, política, ou de fato, cada vez mais dividido? Cada vez mais dividido. Cada vez mais dividido, porque assim, a política, ela é muito feita de frases de efeito e fotos. Mas pouco de diálogo. A gente tem cenários que os candidatos se recusam a ir para os debates. Por quê? Porque ele vai ter que ter tempo com articulação ali, ele vai ter que tomar cuidado para não se comprometer. E quando eu falo, eu vou agradar uns e desagradar outros. Todas as vezes que eu abrir a minha boca e for me posicionar, eu vou agradar uns e vou desagradar outros. E político raramente quer desagradar alguém. Ele quer agradar todo mundo. Então, assim, pelo menos aqui eu não vejo a gente conseguir sentar para um debate esclarecedor. E aí a questão. Não, só pra ela completar isso daí mesmo. Ah, tá. Só pra. A minha também é pra Então completar. vai você. E como que você vê essa questão da liberdade de expressão no Brasil? Tá em risco, né? Tá em jogo. E eu acho que é fruto, é colheita, porque a gente não soube votar nas últimas eleições, e agora a nossa liberdade de expressão está em risco. Acho que se Deus não intervir de forma imediata, a gente está próximo de uma censura aí em alto nível. Aí eu tenho que puxar duas. E aí? Como que o crente se porta? Aí nós estamos vendo a Bíblia se cumprir. Vai acontecer perseguição mesmo. A gente tá caminhando pra isso aí, meu amigo. Vou te falar um momento. Sabe o momento que a igreja mais cresceu? Na perseguição. Igreja primitiva. A igreja brasileira, ela precisa passar pela peneira de novo. Quando que a igreja menos cresceu? Agora. Quando que a ela liderança sentou começou a se assim. tornar... Quando a liderança começou a se tornar parte da igreja. Será que não? Olha, o que eu penso nisso aí? Eu sou muito positiva. Eu acho que a gente tinha uma cultura e agora a gente tem outra. Eu acho que a igreja, ela demonizou muita política. Olha, todo político vai pro inferno, tudo que é política, não sei o quê. O Michael, meu esposo, ele prega muito contra a miséria do evangelho. Que é o seguinte: quanto mais pobre, mais crente. Já viu isso? É raro você ver um irmãozinho da igreja passar numa Hilux. É raro. Geralmente você vê ele num Fusca. Por quê? Porque o dinheiro é do diabo. Então o crente se acostumou com a miséria. Ele não busca nem trabalhar, ele tem medo do dinheiro. Segundo, política. A gente abriu mão. Agora, para tomar de volta, muito difícil. A gente abriu mão. E eu entendo o seguinte: a cadeira de prefeito, ela vai estar ali. Ela não vai deixar de existir porque o crente não quer se envolver. Ela vai estar ali, aquela cadeira. Melhor que seja um representante que fale a minha língua do que fale uma língua que eu não entenda. É mais ou menos isso. Então, eu acredito que o que está faltando é que sentem nessa cadeira não quem tem nome de crente, mas quem realmente é. A igreja precisa de representantes lá dentro. Não igual o Ottoni, acho que é assim que fala o nome dele. Ottoni de Paula. Não sei se é Ottoni ou Ottoni de Paula. Eu acho que é o Tony. Ottoni, né? Uhum. De Paula, que quando começou a apertar muito pro lado dele, ele foi lá profetizar bênçãos pro nosso atual presidente da República. Ele foi lá aplaudir as atitudes do nosso atual presidente da República, que é totalmente contrária à nossa fé. A gente não precisa desses representantes. A gente precisa de representantes que vão se manter fiéis até na guilhotina. Falando pra mim o nome de alguns ícones da política que vale a pena votar.
Aqui Tô no jogando a bola pra estado... você. Não sei. Ó, eu vou dar um exemplo. Ícones que você acha que vale a pena gastar o voto. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu tenho uma pessoa que eu conheci de perto, que atualmente ele é deputado estadual aqui no estado, que é o deputado Wellington Calegari. Não sei se vocês conhecem. Eu vi o vídeo que Só ele fez pelo com nome. você. Exatamente. Calegari eu conhecia de ouvir Não, falar. Calegari, ele foi num encontro aqui, eu acho, do PL, alguma coisa Ele assim. tava no encontro Eu PL acho que ele por tava no aqui. encontro do PL aqui. Não, mas assim, a gente não sabe. Eu não conheço assim, o professor pelo nome. Deputado Calegari, ele é um professor de história. Ele até fala assim que ele está como deputado, mas ele é um historiador, um professor de história. Ele é um cara, assim, fantástico. O que eu admiro na pessoa? Quando o bicho pega, ele não foge. A exemplo, muita gente me amava dentro de Piúma. Na hora que saiu a bomba do vídeo, teve gente que falou até que não me conhecia. Entendeu? Teve gente que falou assim, não conheço ela não. Pra você ter noção, quando Aí o meu o Galo vídeo cantou? saiu, o quê? O Galo cantou depois? Ó, quando o meu vídeo saiu, aí teve uma moça que falou assim, você tá fazendo isso aí porque você tá recebendo dinheiro do Cauê. Aí a mesma moça voltou e falou assim, olha, você tá sozinha nessa porque Cauê falou que nem te conhece. Desse nível. Primeiro ela falou que eu tava recebendo dinheiro. Depois que Cauê nem me conhece. E eu falei, minha filha, ó, pega meu Pix, se você achar lá R$100, é porque eu tô rica. Pega sigilo bancário, sei lá, vem aqui em casa, olha o que eu tenho. Sabe o que eu trabalho, gente? Tem muita gente que não sabe. Eu trabalho na praia de Iriri. Eu busco meu sustento dia a dia. Chega verão, eu paro as minhas funções ministeriais e vou trabalhar, que a gente tem um negócio de açaí. E a gente vai pra areia da praia trabalhar. Inclusive, depois eu quero falar sobre isso. Então, o Calegari, quando isso aconteceu, eu não conhecia pessoalmente. Um assessor dele entrou em contato comigo e marcou uma reunião e ele veio. Porque até policial me veio com ofensas de cunho sexual pra mim. Eu recebi mensagens tão pesadas até de policiais. Eu recebi ameaças, assim, de pessoas que realmente era para amedrontar. O meu pastor ficou tão preocupado comigo que ele pegou obreiros da nossa igreja e fez fazer escolta para mim durante uma semana. De tão tensa que foi a coisa. E o Calegari veio nesse cenário, fez um vídeo e ele falou assim, Bruna, por que eu vou fazer esse vídeo com você? Para mostrar que você não tá sozinha. Eu vou vir para dentro e vou falar assim, olha, ela não está sozinha. E dali, ele nunca mais se ausentou. Quando a gente precisa tirar uma dúvida, ele tá presente, ele atende telefone, assessor dele, ele tem muitos assessores que são assessores, assim, de fácil acesso. Porque esse negócio do deputado ganhar e virar uma estrela intocável, a gente não precisa disso. Tem vereador que se acha a última Coca-Cola do deserto, que você não pode nem falar oi com aquela pessoa, mas só em época de eleição. E ele não. Eu acho ele uma pessoa muito acessível, e ele tá com uma defesa agora que, assim, ganhou meu coração, que é a defesa da vida. Ele tem um projeto que te aponta ajuda e um caminho para que você não tenha que abortar. O aborto não é sua única opção. E ele não te joga assim, ó, não, você não vai abortar e você se vira, não. A gente vai te dar uma rede de apoio aqui, se você não quiser abortar. Então, hoje, e ele vai vir aí como deputado federal. E ele é pré-candidato a deputado federal. Hoje, um nome que eu falo, o Wellington Calegari. Fofoca de abelha. A gente nem sabia que tinha fofoca de abelha, pra você ver. Aí, do nada apareceu. Você chegou e conversa comigo e tal. Vamos puxar uma fofoca de abelha. A gente ficou sabendo, pelos bastidores, que além da missionária, da pregadora, esse envolvimento com a política gerou alguns interesses também. Fala pra nós essa fofoca, qual que é esse interesse? Então, a gente tá numa época de muito candidato sem uma pauta de defesa. Você é candidato por quê? Esses dias eu ouvi assim, ó, não, eu sou candidato porque eu quero melhorar o meu salário. Então, assim, você tá cheio de candidatos sem pauta de defesa.
E devido aos cenários que eu venho, e as linhas que eu venho opinando, e as ameaças que eu venho sofrendo, eu recebi alguns convites de alguns partidos. E o partido que eu fui na sede, conheci, pra mim, assim, foi muito legal, foi o PL. Eu estive na sede do PL ali em Vitória, conversando com o pastor Carlos. Recebi dele um convite para vir como pré-candidata a deputada estadual. A gente analisou bem esse convite, porque, assim, como eu te disse, a igreja, ela endemonizou muito a política, né? Então, é um terreno, assim, muito arenoso para mim entrar, porque eu tenho um ministério muito sério, muito firme. Eu tenho um cuidado com todas as áreas da minha vida, porque, igual eu te falei do Wellington Calegari, que ele falou que ele está como deputado, mas ele é professor. Então, eu posso estar como uma candidata, mas eu sou representante de Cristo. Então, eu preciso daquela seriedade e daquela firmeza, mas devido a tudo que me rodeia, as meninas na escola, numa cidade tão pequena como Anchieta, que foram envergonhadas por carregar um exemplar da Bíblia Sagrada. Meninas que tiveram que sentar para ver um pai de santo incorporar Exu e não puderam ter o direito de ter um culto de agradecimento. O meu filho chegar em casa com um livro ensinando a ir embora de casa por causa de orientação sexual, com 4 anos de idade. Devido a tudo isso, eu achei uma proposta muito preciosa, uma oportunidade muito preciosa, e sim, vamos concorrer ao pleito. Sim, vamos nos colocar à disposição aí da sociedade, de quem nos conhece, quem acompanha o nosso ministério, para a pré-candidatura a deputada estadual pelo PL. Mas você sabe que eu vou fazer um desafio. Não conta só com a igreja local, né? Na verdade, eu não conto só com a igreja local. Eu não conto, porque Assim, como eu te poxa, disse... Vinícius, brincadeira, né? Cada pergunta... Não, é séria. O que acontece? Quando a gente fala de política dentro da igreja, o trabalho de conscientização ele é gigante. Ele é gigantesco. Então, assim, eu conto com os meus irmãos, eu conto com os meus irmãos de verdade, mas eu sei que tem gente que não quer saber, não quer estudar, não quer ouvir a minha fala, não quer saber, assim... O que está acontecendo dentro da escola? Alguns nem têm filho, então pensa que isso não importa. Eu acho também um egoísmo se eu quiser me candidatar só pela minha igreja local. A gente não se candidata só por causa da igreja local. Ainda mais porque você vai vir como deputado estadual. É isso aí. Não é deputada de Anchieta. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. A gente, quando começou a trabalhar na praia, a gente começou com serviço ambulante na areia, vendendo açaí. E a gente trouxe uma revolução ali na praia de Iriri. A gente profissionalizou o negócio. A gente trouxe o mobile de uma forma, assim, diferenciada. Todo mundo uniformizado, todo mundo com maquininha de cartão de crédito. Todo mundo, assim, hiper higienizado, com tratamento diferenciado pro cliente. Uma coisa que te dá gosto de ir lá e comprar o açaí. Tanto que as pessoas já chegam falando assim, é o açaí Iriri? Porque é o nosso açaí. E aí, esse movimento de vendedor ambulante, ele é muito esculachado, gente. Ninguém dá nada por um vendedor ambulante. Ninguém tá nem aí pelo aquele vendedor, pelaquela classe da sociedade. Para ele tirar um alvará é uma humilhação de todo tamanho. É fila de espera. Tem gente que não trata bem, não é todo funcionário público que trata bem. Eles ficam ali, tem gente que ri, tem gente que abusa, tem gente que trata como a escória da sociedade só porque é um vendedor ambulante. E aí eu comecei a falar com eles, olha, muda o seu negócio, traz um uniforme, compra uma camisa diferenciada, coloca a camisa de proteção, estampa a sua marca, vem com dignidade, levanta a sua cabeça, você vai tirar o sustento da sua família daqui, porque a gente tem famílias inteiras que esperam o verão para levantar uma renda significativa pro resto do ano onde Iriri vai morrer. Então, assim, ele trabalha pra caramba e perante a sociedade, ele não é bem visto porque ele é um vendedor ambulante. Então, muita gente vê a missionária Bruna pregar, vê a missionária Bruna arrumada, vê a candidata Bruna, mas não sabe que eu tiro meu sustento da areia.
com muito orgulho e dignidade. Então eu também quero trazer essa pauta, eu quero trazer esse empreendedorismo, esse movimento mobile, que é o ambulante de praia, que ele precisa. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente tenta organizar os vendedores de Iriri, falando com ele, olha, vem alinhado, trabalhe direito, tenha uma boa fala, trate bem o seu cliente, tenha uma higiene diferenciada, porque uma hora, se o prefeito endoidar e quiser travar os nossos alvarás, a gente vai ter um movimento organizado. A gente vai chegar e falar assim, olha, prefeito, na verdade a gente traz um enriquecimento cultural muito grande para Iriri. Se você pegar várias praias da região, tem pessoas que têm nojo de comprar do ambulante. Mas se você entrar na praia de Iriri, você vai ver um trabalho ambulante diferenciado. Então a gente também quer trazer isso em pauta, se Deus nos permitir ganhar o play. Bruna, primeiramente agradecer, né, pela sua oportunidade, né, de ouvir, né, você presencialmente. A gente já vinha acompanhando, né, no Instagram, só que a gente sabe que a gente pega muitos recortes. Sim. São vários recortes. E aí a gente fica grato, agraciado pela sua presença aqui. Eu acredito que a nossa audiência também, né, agradece pela sua convicção. A gente deixa o canal também à disposição, né, futuramente, quando o Vinícius falou, bateu o carimbo lá, já liga pra gente, a gente vem aqui fazer uma entrevista. Uma coisa que a gente vai fazer isso com todos os pré-candidatos e também os candidatos, né, que estarão concorrendo ao pleito, isso se eles quiserem vir aqui no nosso canal. Mas fique à vontade. Agradeço aí a nossa audiência por estar aqui, né, Vinícius? Ficou até aqui porque perdeu a novela das 7. E quem estiver assistindo, já aproveita e já participe. Quem estiver assistindo, que for assistir no recorte, lembra. Se você estiver assistindo esse recorte aqui no Instagram, não assista somente o recorte. Vá lá no YouTube e assista a entrevista completa. Tem muito assunto bombástico. Muito bem, aí manda separa esse pedacinho, fala com ela logo. Separa esse pedacinho pra mim, que esse nada. pedacinho vai nos recortes, porque senão joga tudo fora. A editora nossa, ela vai vendo, você vai jogando tudo fora. Bruna, fica à vontade. Eu só tenho que agradecer ao Podbi, Gerson, Vinícius, muito obrigada pela recepção, pela atenção, pela porta aberta. Agradecer a você que ficou aqui até agora com a gente, que veio de um corte ou que assistiu do início ao fim. Você faz toda a diferença. Você é o motivo de todos nós estarmos aqui. E falar pra você, não perca a fé no sistema político, não perca a fé. Só saiba escolher melhor. Eu vou vir como... Eu não sou uma política, eu não sou. Mas eu estou me colocando à disposição para ser a sua voz. A voz daquilo que você acredita que é certo e que vai dar certo. Então, muito obrigada pela sua audiência. Não deixa de dar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar, porque isso faz com que o nosso trabalho venha valer a pena cada minuto, cada dedicação aqui, tanto dos meninos quanto de toda a equipe que está por trás dos bastidores, que é gigantesca, e toda a nossa disposição de vir aqui, conversar com você e, com certeza, trazer um conteúdo de qualidade e cada vez melhorar mais. Muito obrigada. E para você que ficou até esse momento, perdoa porque hoje o negócio tá tenso aqui, até eu tô gripando, tô tossindo, mas não deixamos de fazer. Hoje o dia era especial da gente conhecer a Bruna, conhecer também o seu esposo, que tá nos bastidores, e principalmente agradecer a você que ficou até esse momento. Um beijo no seu coração. Gerson. Tchau.